Nós continuamos ao vivo com Brasília, porque no início da tarde de hoje, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, mais uma vez se reuniu com jornalistas, mas desta vez para falar sobre o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis. O Márcio estava lá e traz os detalhes. Márcio, o programa ele já está estruturado? Não, João, e é isso que chama a atenção. O programa foi criado pelo Decreto 11.815, mas ele ainda não tem uma estruturação, o governo federal não sabe como vai aplicar esse programa ainda. Um dos pontos que chama a atenção é que o que deve financiar esse programa são os bancos, principalmente os bancos privados. Essa é a intenção do governo federal, é não retirar nenhum centavo do bolso e colocar os bancos privados e também o BNDES para ajudar no financiamento desse programa. Para isso, o ministro Carlos Fávaro, ele vai se encontrar, ministro da Agricultura, ele vai se encontrar com representantes de bancos na semana que vem em São Paulo para discutir esses pontos. E uma coisa interessante também de falar é que não existe também um critério em relação aos produtores que serão beneficiados nesse programa. O que a gente sabe até agora é que esses produtores terão que estar cadastrados no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E isso eles também terão que comprovar que estão cadastrados há mais de 10 anos e também estão tendo práticas sustentáveis. E o ministro, nessa segunda coletiva que ele deu no início da tarde, ele também falou sobre isso e citou até o exemplo aí da soja e a gente vai escutar agora. Mas uma ideia, por exemplo, ele tem que usar bioinsumos. É uma boa prática. Veja que a gente fala muito pouco nisso. Rafa, são duas sonoras? A soja é uma leguminosa e muito dependente de nitrogenados. Aí volta comigo e eu chamo outra. A leguminosa depende muito do nitrogenado. Mas não se planta soja com nitrogenado, ou quase zero uso de nitrogenado no Brasil. Por quê? Porque a soja brasileira não precisa? Precisa sim. Só que culturalmente, tecnicamente, a gente avançou tanto que não se planta soja sem inoculação biológica no Brasil. E daí a natureza faz a produção de nitrogenado para essa dependência da soja. Então essa é uma ótima prática. Vai estabelecer lá, você vai plantar, você tem que usar inoculante biológico, tem que usar X%. Isso tudo você tem que se adequar à NR33, que tem as boas práticas trabalhistas. E aqui tempo. No primeiro, segundo ano você tem que fazer isso, no terceiro, no quarto ano você tem que fazer aquilo. E essa rastreabilidade vai estar acontecendo, né? Que a Embrapa vai nos ajudar a construir isso, uma rede privada pode vir e deve vir participar disso certificando, para garantir a continuidade do programa e a certificação para o investidor e para o mercado consumidor e para um futuro até um crédito carbono. A gente ouviu o ministro falando da questão da rastreabilidade, como é que vai ser feita essa fiscalização. E durante essa coletiva ele falou que os próprios bancos vão acompanhar isso. Afinal de contas, quando o produtor for apresentar o pedido de proposta, ele vai ter que mencionar aonde ele vai fazer esse replantio, né? Então ele vai ter que apresentar ali essa reestruturação e a partir disso que vai ser a fiscalização. Um ponto importante também é que o governo federal está tentando se aproximar cada vez mais do agronegócio. E para isso foi criada uma agenda política para receber vários setores. No finalzinho da entrevista coletiva, quando estava indo embora, o ministro Carlos Fávaro, ele até havia dito que não iria comentar sobre o assunto naquele momento, mas no final ele acabou falando sobre esses encontros que vão acontecer na Granja do Torto, aqui em Brasília, onde o presidente Lula e também os ministros vão receber vários setores, como setores da carne, produtores de soja, de milho, enfim, de frutas. E ele também comentou sobre isso e a gente vai escutar agora. Vamos acompanhar. Eu falei com as entidades representativas do setor de frutas e sucos, que um é cliente do outro, não existe suco sem fruta, né? Então chamei, né? Eles vão estar então convidando produtores, agroindústria, tá? Uma pauta. Quinta-feira, 18 horas no Torto. Churrasquinho? Depois no churrasquinho. Uma reunião de 1 hora de trabalho, com demandas, né? Porque assim, deixa até e é bom para a gente ir norteando, vai começar, deve ser uma por semana, já tiveram 2, né? Teve o setor de óleos vegetais e teve o setor de carnes.
Exatamente. E um ponto interessante de falar em relação a isso que o ministro deixou muito claro durante a coletiva é que nesses encontros são os representantes dos setores que têm que apresentar ao governo federal as demandas que eles querem, o que eles precisam para conseguir continuar mais competitivos no mercado, enfim, ganhar mercado internacional. Então, esse encontro é para que os representantes do setor simplesmente apresentem aquilo que eles querem do governo federal e o que o governo federal pode fazer em relação a isso. O próximo encontro está marcado para quinta-feira que vem, às 6 horas, como eu havia dito antes, na Grande do Torto, aqui em Brasília, e vai ser com o setor de frutas.